No item B, ó, qualquer número é sempre múltiplo dele mesmo? Sim, a gente já viu até no item H do exercício anterior, né? Qualquer número multiplicado por 1 sempre dá o próprio número, então um número é múltiplo dele mesmo. Sempre vai existir o 1 que multiplicado pelo número dá o próprio número. O 1 natural, né? Então, muito bem. No item C, quantos elementos há no conjunto dos múltiplos de um número natural diferente de zero? Bom, se os múltiplos de um número natural não nulo, tu tem infinitos elementos, porque tu pode contar até o infinito. Poder contar até o infinito, eu acho que tu não pode, né? Tu fica sem fôlego, né? Acho que tu perde o fôlego uma hora. Vai dizer. Tu vai perder, assim, 1, 2, 3, quantos é? 1.344.700. Não quero mais. Vai dizer, né? Tu vai perder o fôlego, né? Até o infinito. Mas existem infinitos elementos, né? No conjunto. Ok? Próximo. Sim ou não? Vocês assistem a aula tudo sério? Não dão uma risadinha? Que é isso? Bandido mal não ri, senhor. Que é? Sou mal, senhor. Mal não ri. Isso é sono. Agora sim. Essa questão 5 aqui, ó, a gente já corrigiu, certo? Eu verifiquei com vocês. Gabriela coleciona revistas em quadrinhos e tem entre 150 e 200, né? Se ela fizer pilhas de 12, de 15 ou de 20, sempre sobrarão 3. Daí a nossa técnica foi encontrar um múltiplo comum entre 12, 15 e 20, né? E a gente percebeu que 180 é um múltiplo de qualquer um deles, tanto de 12, de 15 quanto de 20, que está entre 150 e 200, que era a restrição ali, certo? Bom, um múltiplo dividido tanto por 12, como ele é comum, ele é múltiplo de 12, múltiplo de 15 e de 20, quando tu divide o 180 por 12, ou por 15, ou por 20, sempre dá resto zero. Mas o problema dizia assim, ó, quando tu divide esse número ou por 12, ou por 15 e por 20, dá resto 3. Então a gente pegou do 180, que a gente sabia que era múltiplo dos 3, a gente acrescentou 3 unidades. Porque se 180 dividido tanto por 12, quanto por 15, quanto por 20 resta 0, quando eu pegar 183, como resta 0, né, 180 por aqueles números ali resta 0. Se eu pegar 3 unidades a mais, vai restar 3 unidades a mais. Certo? Então daí 183 dividido por 12 resta 3. Por quê? Porque 180 é múltiplo de 12. 183 dividido por 15 resta 3. Por quê? Porque 3 unidades a menos, 180 dividido por 15 resta 0. 183 dividido por 20 também resta 3, porque 180 é um múltiplo de 20. E falar que um número é múltiplo de outro é afirmar que o resto é 0. Então isso daí a gente está deixando, eu estou tentando deixar bem claro para vocês porque a escolha do número 183. E daí a resposta ali, ó, Gabriela tem 183 revistas em quadrinhos. Esse aqui eu resolvi com vocês. E a resolução 1 eu achei estranha, né, também ali. Quem tirar o número 174, lembra daquela? Que era João, Carol, Fabiana. Se a gente coloca uma ordem aqui,
Essa aqui seria a Carol, essa aqui seria a Fabiana e esse aqui seria o João. Se a gente lê daqui para cá, né, em ordem, mas ele começou, só observe como Carol, Fabiana e João, né? Então, talvez a única coisa aqui seria o nome dessas duas aqui, mas esse aqui é o João, né? E daí a gente viu que 174 dividido por 3 dava 58. E a divisão de 100. E a divisão de 58 por 3 tem 1 como resto. Logo, a primeira pessoa da sequência fará o número 174. Ou seja, a primeira pessoa aqui para mim é o João. Não sei por que ele respondeu isso. Isso na página 31. Tá? E eu pedi para vocês resolverem também o exercício de número 6. Depois os outros eu ia verificar com vocês. Pelo que eu lembro, né? Era isso? Então tá, ó, acompanhem comigo aqui, por favor. Tá. O número de moradores, esse aqui era para vocês resolverem, né? O número de moradores de um condomínio é par. Então, o que eu sei do número de moradores? Que o último algarismo é um algarismo par. Também é múltiplo de 35 e é menor que 130. Então, eu tenho que ver os múltiplos de 35, aqueles que são pares, e todos eles menores que 130. Qual é o número de moradores desse condomínio? Tá? Pensa comigo. Então, vamos aos múltiplos de 35. O primeiro é 0, não pode ser 0 moradores, né? Não pode, eu acho que não. Mas de repente, né, num condomínio que está na planta ainda, sei lá, 0 moradores, tá? 35 não pode ser porque é ímpar. O próximo múltiplo, 70, é menor que 130 e é par. 70, 105, 105. O próximo, 140. 140 já passou do 135, mas os múltiplos de 35, 0, 35, 70, 105, 140. O único par que é menor do que 130 é o 70, certo? Então, qual é o número de moradores desse condomínio? 70. Pois, tem que assumir as condições, tá? Primeira coisa aqui, ó, o condomínio é par, pois 70 pertence aos múltiplos de 2. Primeira coisa, é múltiplo de 35. Sim, 70 pertence aos múltiplos de 35. E outra coisa, 70 é menor que 130. Essas três coisas tinham que acontecer. 70 é par, 70 é múltiplo de 35 e 70 é menor que 130. É o único dessa listagem aqui que cumpre essas três coisas que foram pedidas aqui, ó. Menor que 130, múltiplo de 35 e múltiplo de 2. Tá? Então, por isso, no exercício de número 6, tu tem essa resposta. Bom, o Alex começou ali, e o 0? Pois é, Alex, foi isso que eu comecei falando, né? Qual o número de moradores desse condomínio? Se for porque ele está dizendo assim, ó, número de moradores, tá? Ele tá falando de contagem. A não ser que seja um condomínio que esteja na planta, que não tenha nenhum morador, a gente considera que esse número de moradores tem que ser um número maior que 0.
tá? Certo? Certo, Alex? Eu não sei, o colega estava me perguntando uma coisa e daqui a pouco começa outras coisas, né? Certamente é certo? Tá? Então a gente desconsidera, né? 0 é par, entretanto 0 é par, 0 é múltiplo de 35 e 0 é menor que 130. Também atende, tá, né? Aos múltiplos de 35, mas a gente não vai considerar que seja um condomínio que esteja na planta. Pelo menos um morador existe. Certo, amigos? Tá, a questão 7 eu ia comentar com vocês, ó. O exercício de número 7. Esse eu vou comentar. No campeonato sul-americano, na modalidade de ginástica rítmica, cada equipe devia inscrever. Tu já viu o pessoal no YouTube falando assim? Tu já viu o pessoal no YouTube falando assim, ó, se inscreve aí na minha página, se inscreve. Vai se inscrever na página. Ó, cada equipe devia inscrever, tá? Se tu for falar lá, se tu é youtuber, tu sabe como é que é, né? Tu vai dizer assim, ó, te inscreve na minha página. Cada equipe devia inscrever 6 ginastas, tá? O Rafael perguntou se eu já tinha corrigido essa página. Não tinha corrigido ainda, tá? Eu pedi para corrigir o exercício 6. Tu tá me perguntando, né? Tu me perguntou ali, tu já corrigiu essa página? Eu tô te afirmando. Não. Ó, tu começou ali, ó, às 10h32 tu escreveu assim, ó, pra mim, ó. Tu não corrigiu essa página? E eu tô te respondendo, não. Daí tu botou assim, ó, no dia 18, e eu continuo dizendo não corrigi essa página. Não lembro. É que como eu não participei da aula passada, na terça-feira, que eu fiquei mal, eu fui no que tu botou ali, planejou de aula pra gente e os vídeos, né? Eu entrei no último vídeo ali, tava dizendo dia 18 e tu tava corrigindo a página 33. Era só uma pergunta mesmo. Não, tá, tudo bem. No exercício 7 nós estamos, então, eu tô verificando com vocês aqui para deixar outros exercícios para vocês, certo? Então acontece isso aqui, ó. Devia inscrever 6 ginastas. Ao final do período de inscrições, verificou-se que o número de inscritos ficou entre 160 e 165 ginastas. Lembra que a gente está contando de 6 em 6. Então existe, né, um número entre 160 e 165 que é um múltiplo de 6. Quantas equipes foram inscritas? Eu tenho que procurar então, na verdade, aqui, ó, um múltiplo de 6 que esteja entre 160 e 165, tá bem? Como é que a gente pode fazer isso? Uma forma
uma forma interessante é ver aqui, ó, quanto é que é 160 dividido por 6, tá? Porque eu quero verificar se 160 tem que ser um número maior que 160 e menor que 165, porque está entre, né? Está entre esse número de atletas, se for N, ele é maior que 160 e menor que 165, tá? Eu vou ver quanto dá 160 distribuídos de 6 em 6. Eu sei que não é 160, mas eu quero saber quanto é que dá 160 divididos de 6 em 6. Então tá, 160 dividido de 6 em 6, vamos pegar aqui, 2 vezes... Maldade! Qual é, meu? 3 vezes dá 18, 2 vezes dá 12, né? Resta 4, eu boto sempre o resto à esquerda, né? Baixo 0, 40, 6 vezes dá 36 e resta 4, tá? Ó, 160 eu consigo fazer 26 grupos de 6 e ainda resta 4 elementos. Então, se eu tivesse mais 2 eu conseguiria fazer outro grupo de 6, porque eu tenho que entender o seguinte, ó, que eu estou fazendo grupinhos de 6, ó. Eu consigo 26 grupos de 6, certo? Eu consigo 26 grupos de 6, só que sobram 4 aqui, ó. Então, se eu somar mais 2 pessoas a essas 160 aqui, ó, eu consigo fazer outro grupo, certo? Então, 160 mais 2 é igual a 162, e daí eu consigo, ao invés de 26, eu vou conseguir 27 grupos, porque com 160 eu consigo 26 grupos de 6 e restam 4. Com 162 eu vou conseguir mais outro grupo, ó, é o que estava faltando para completar um outro grupo de 6. Então 160 mais 2, 162, 162 pertence aos múltiplos de 6. Qual vai ser o próximo múltiplo de 6? É só somar 6 aos 162. 168 também pertence aos múltiplos de 6. Mas a pergunta é, quantas equipes foram inscritas? Certo? A resposta é presta atenção na pergunta, no campeonato sul-americano, na modalidade de ginástica rítmica, cada equipe devia inscrever 6 ginastas. Então, se tu distribui o número de pessoas, de ginastas, por 6, tu tem a quantidade de equipes, certo? Então, era um número entre 160 e 165 que dá para dividir por 6. Se com 160 tu consegue fazer 26 equipes, com mais 2 aqui, ó, com mais 2 pessoas, tu vai conseguir fazer 27 equipes, mais um grupo de 6. O que é que está acontecendo aí na conversa? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não? Então tá. Desliga o áudio aí, Arthur, por favor. Desliga o áudio. Não tá entendendo o quê? É isso. Tá? Então, então eu vou conseguir 27 grupos, porque eu acrescentei 2 aqui. Então, são 162 ginastas e 27 equipes. 27 equipes, tá? Porque tu acrescentou 2 aqui, tu conseguiu outro grupo de 6. Mais 2 pessoas aqui vai me dar mais uma equipe. O Arthur
para de fazer outro comentário. Escreve no chat ali coisas que são pertinentes à aula. Tu tá desviando já, tá bem? Então, e claro, eu percebi, não é só o Arthur ali, vocês começaram a fazer outros comentários em cima. Por favor, o que tu escreve aqui no chat tem que ser pertinente à aula, tá bem? Senão tu vai tirar o foco. Então, nesse exercício 7 é isso aqui, ok? Entendeu bem, né? Esses mais dois aqui, ó, 162. O que tu observa? Qual é o teu cálculo? 162 distribuídos de 6 em 6 tem que dar 27. Claro, 162 dividido por 6, 2 vezes 12, baixa 4 e resta 4 e vai baixar 2, né? 42 dá 7 vezes exatas. Né? 7 vezes 6 dá 42, daí tu vai subtrair 42 por 42, não resta nada. Tu nem precisa de... Bom, esse 168 aqui, ó, só serve para tu entender que passa desse 165 aqui. A resposta, então, tá aqui, ó. Tá? Na verdade, 27 equipes é a resposta. Aqui é o desenvolvimento. Tá? Então, com isso, vocês conseguem fazer... deixa eu ver. A 8 também, ó. A 8 eu vou deixar para vocês. Eu posso apagar isso aqui? Sim ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem. Não esqueçam, amanhã venham com dúvidas ou questões para revisão, né? Caso vejam quem recebeu então o feedback da tarefa 1, quem recebeu ali, verifica o que tem que corrigir e vocês podem vir com questões do livro, né? Da unidade, não, claro que não vai ser as questões que eu estou pedindo na tarefa, mas exercícios parecidos da unidade para perguntar, certo? Que daí a gente resolve na aula de amanhã. Olha só, esse aqui eu vou indicar para vocês, ó. Os múltiplos de 4 são obtidos fazendo. Tu tem que pegar o número 4 e multiplicar por cada um dos naturais. E essa forma de representação aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, tu pega o número 4 e multiplica pelo primeiro natural, que é 0, pega o número 4 e multiplica pelo segundo, que é 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5, e assim tu vai obtendo os naturais, certo? Os múltiplos do número. N representa um número natural qualquer. Podemos indicar os múltiplos de 4 por... olha só. Se N... Isso aqui é importante, ó. Se N representa, tá? N representa um número natural qualquer. N é o espaço para tu botar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim obtendo, né, os múltiplos. É um valor para tu obter os múltiplos. Tu pode generalizar isso aqui, ó, ao invés de estar escrevendo com 3 pontinhos, tu pode generalizar isso aqui escrevendo assim, ó. Os múltiplos de 4 são 4 vezes um espaço para eu armazenar um número natural, tá? Que é o que ele está fazendo, ó. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8 e assim por diante. Então, a gente pode escrever assim, ó, que os múltiplos, por exemplo, ó, olha só que legal. Os múltiplos de 4 pode ser representado dessa forma. 4 vezes 0, depois 4 vezes... 4
4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Ele vai assim, ó, 4 vezes qualquer número natural que eu substituir aqui, ó. Então isso aqui é uma forma geral de representar os múltiplos de 4, certo? E aqui tu bota reticências. Não é reticências, é 3 pontinhos. Entenderam isso? Ó? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1, 4, 8, 12. E qual é o padrão de multiplicação? É 4 vezes um espaço para botar um número natural, tá? Desde que esse número pertença ao conjunto dos números naturais. Daí no exercício 8, olha só o que pede. Ele diz ali, ó, que é uma generalização. Então isso aqui, ó, 4 vezes o número natural é uma generalização, tá? Para indicar os múltiplos de 4. Então, tu faz a mesma coisa, e se tu quiser, pode fazer desta forma aqui, tá? Mas tu faz a mesma coisa para indicar os múltiplos de 10, 5, 12 e 11. Vou deixar para vocês isso, certo? Estão acompanhando ali no exercício 8, né? Então, tu usa esse conceito aqui pode usar esse conceito, tá bem? Exercício 9. O quadro a seguir indica os ingredientes necessários para fazer uma fornada de 10 pães de batata. Tá? Vou botar aqui em foco os ingredientes e as quantidades ali, né? Na tabela. Olha só. O quadro a seguir e indica os ingredientes e também ele indica as quantidades para fazer 10 pães de batata. Daí a gente observa, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que ver numa tabela é a fonte, de onde foram tiradas essas informações. Tem uma revista com o nome Cálculo, né? De São Paulo, a editora Segmento, número 8, no ano de 2011. Né? Então, foi uma informação de uma revista, para a gente saber que tipo de dado é esse, né? Que tipo de informação, se é confiável, se não é confiável. É importante a gente ver. Primeira coisa é a fonte. Depois a gente olha numa tabela o que é o título dela, né? Aqui em cima não está aparecendo direito para mim, mas para vocês aí no livro de vocês enxergam ali, né? Pão de batata. Uma coluna aqui está falando que os ingredientes e aqui a quantidade nessa unidade aqui de gramas. Certo? A farinha de trigo aqui, ó, 1 kg ou 1000 gramas. Certo? Batata cozida, 500 gramas. O óleo, 50. Ovos, 125. A quantidade em gramas, ó, 125 gramas. Não é 125 ovos, imagina. É 125 gramas de ovos. Tá? O sal, 20 gramas. O açúcar refinado, 40 gramas. Fermento biológico fresco, 40 gramas, e o leite, 75 gramas. E essas informações, elas são importantes justamente pelo valor nutricional do produto que tu está adquirindo, está comprando, está no supermercado ali. É importante tu ter as informações. Vários de vocês devem conhecer pessoas que, por exemplo, não posso com glúten, não posso com lactose, né? Intolerante à lactose. Então, tu verifica, né, a composição ali, os ingredientes ali, elas podem te dar algumas informações importantes, né? Eu tinha um sobrinho que não podia comer ovo. Por exemplo, né? Se a quantidade aqui, 125 gramas de ovo, de repente para ele poderia ser problemático, né? Ficava com o rosto todo empipocado.
Acho que agora ele pode já, não me lembro. Mas é importante, né? E daí, ó, olha ali no item A, os números que representam a quantidade de cada ingrediente são múltiplo de um mesmo número natural. Qual é esse número, né? Então, tu observa aqui, ó, o 1000, o 500, o 50, o 125, o 20, o 40 duas vezes, o 75. Se esses números aqui eles são múltiplos de um mesmo número, né? Ou de mesmos números, não sei. De repente não é só um número, mas pode ser. Tá? Daí tem que verificar, né? 1000 é múltiplo de quem? 500, 50, 125. Tá? Mas observando o último algarismo de cada um deles ali, ó, já te dá uma ideia de como é que tu encontra esse mesmo número, né? No item B, qual é a quantidade de batata cozida em gramas para fazer 30 pães de batatas? Então, tu tem que observar que isso aqui é a quantidade para fazer 10 pães de batata e ele está... isso aqui são as quantidades por ingrediente, né? Para fazer 10. Mas ele está pensando aqui, ó, na batata cozida, que para fazer 10 precisa de 500 gramas. E daí então para fazer 30 é só observar o múltiplo, daí tu consegue responder também. No item C, com 180 gramas de açúcar refinado, tá? O açúcar refinado está aqui, ó, que vai 40 gramas para fazer 10, né? Ele está perguntando, com 180 gramas de açúcar refinado, é possível fazer uma fornada de 50 pães de batata? Sim ou não? Então, tu tem que ver que 40 gramas de açúcar refinado, tu consegue fazer 10, certo? Quanto tu precisa para fazer 50? E daí tu tem que verificar se 180 gramas é suficiente, sim ou não, tá? Na aula que vem a gente verifica isso. Olha o Arthur no exercício 10, me acompanha aqui no exercício 10 então. O probleminha do Arthur. Arthur tem uma coleção com menos de 40 chaveiros, bem parecida com aquela como é que é mesmo o nome? Das revistas, eu acho, né? Vamos ver, ó. Arthur tem uma coleção com menos de 40 chaveiros. Se ele separar esses chaveiros, ou seja, dividir, né, em grupos de 3, sobrará um chaveiro. E se separá-los em grupos de 7, sobrarão 2. Quantos chaveiros Arthur tem na sua coleção?